Bom dia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, uma grande honra e uma grande responsabilidade estar aqui com uma plateia seleta, seletíssima como essa, o que aumenta em muito a minha responsabilidade. Eu queria saudar aqui a todos, a começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, saudar a nossa anfitriã, o professor Cláudio Haddad, que gentilmente também nos recepciona, saudar meu grande amigo Beto Sucupira, pela Fundação Brava, que é patrocinador desse programa, saudar o professor Marcos Lisboa, que gentilmente nos convidou, cumprimentar o Sérgio Fausto, saudar aqui o ministro Zé Gregori, que vi há pouco, a quem tenho tanta saudade de tê-lo servido ao governo do Fernando Henrique Cardoso como ministro da Justiça. Eu era o seu secretário executivo em certa parcela daquele momento. O professor Falcone está aqui, um eminente mineiro também, que presta tantos serviços ao Brasil e ao mundo. Quero cumprimentar a todos os professores, todas as autoridades, convidados, não vou cansá-los com formalidades, que estamos aqui numa escola, numa universidade, numa faculdade, e, portanto, vamos logo ao tema que nos interessa. Como eu disse, em primeiro lugar, eu fico muito satisfeito dessa iniciativa, meu caro Marcos, de vocês estarem preocupados na formação de quadros que tenham por objeto a melhoria da gestão pública no Brasil. Eu acredito, e foi dito aqui com muita procedência, que o tema da gestão pública tem assumido, ao longo dos últimos anos, felizmente, um destaque muito maior do que já teve no passado. E aqueles que me antecederam, igualmente com brilho, apontam que não há solução necessária para que o Brasil avance, sob o ponto de vista da prosperidade, se nós não tivermos uma gestão pública que seja, ao mesmo tempo, empreendedora, ousada, o presidente Fernando Henrique falou muito bem, com coragem, com criatividade. E durante muitas décadas ou séculos da história administrativa do Brasil, não foi isso que nós assistimos. Ao contrário, talvez em razão da nossa herança lusitana, a administração pública brasileira, durante toda a nossa história, praticamente, ela ficou extremamente vinculada a iniciativas extremamente tímidas e com pouca eficiência. Ou seja, a administração pública nunca cumpriu o papel que teve, mais recentemente, em países da Europa ocidental, em especial, que são os países que dão origem ao nosso arcabouço jurídico e institucional. E, lamentavelmente, é claro que as políticas públicas pagaram por isso. E é claro que essa falta de empenho, essa falta de foco na administração pública se deveu fundamentalmente ao fato de que a administração pública nunca teve prestígio no Brasil. Os gestores brasileiros, na sua história como todos, os líderes brasileiros, na história republicana, e não preciso nem ir ao Império, nunca se dedicaram à administração pública como um tema relevante. Ao contrário, consideravam sempre a administração pública como o patinho feio das coisas inerentes às políticas públicas e ao governo, na expressão ampla dessa palavra. E é claro que o resultado, qual seria? Um resultado pífio do funcionamento das nossas políticas públicas. E assim o foi. As tentativas de reformas que tivemos ao longo dos anos, e não é aqui o meu propósito repisar isso, iniciada lá atrás pelo presidente Getúlio Vargas, quando criou o DASP, ela naturalmente avançou, mas avançava sem mudar o que é fundamental, que é a cultura, o sentimento das pessoas, da sociedade brasileira, que a administração pública é algo que deve ser encarado de modo sério, que tem de ser encarado de modo adequado para sustentar o desenvolvimento econômico e, é claro, a prosperidade. Porque, do contrário, de que adianta nós termos uma safra extraordinária se nós não conseguimos, pelos meios da administração, sustentar o seu escoamento ou, eventualmente, a sua exportação. Eu fui solicitado aqui a apresentar o que realizamos em Minas Gerais nos últimos anos, exatamente dentro desse enfoque. O que a necessidade nos fez criar, o que a necessidade, o presidente Fernando Henrique foi muito feliz aqui na sua observação, nos fez empreender. Qual foi, de fato, aquilo que nos levou a dar um pulo pela necessidade que tínhamos. Então, criamos em Minas, ao longo dos últimos 10 anos, um ambiente de modificação da administração pública com base naquilo que havia sido discutido já no final do século passado, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, na questão da reforma do Estado. Com base naquelas discussões, nós percebemos a possibilidade, diante de um
quadro de grave crise fiscal que tínhamos no Estado de Minas Gerais, ousar e inovar um pouco para modificarmos o padrão de comportamento da administração pública e oferecer a esta administração desafios vinculados às ideias de metas, resultados, cobrança, mas não controle pelo controle. Fundamentalmente, o controle com base em resultados efetivos que pudessem ser medidos e mesurados em prol do cidadão, ou seja, do serviço público mais eficiente. Então, nós colocamos, vou fazer a apresentação no prazo que me é determinado, eu sou muito obediente, mas, lamentavelmente, o prazo curto, então acabo falando depressa. Depois das perguntas, certamente, poderemos aprofundar os temas que vão ficar vistos de maneira mais genérica. A primeira ponderação, eu mudo agora para esse microfone, indago como ele é ligado. Pronto. Porque me permite andar pelo palco e matar a saudade da faculdade. Nós temos aqui a ideia do choque de gestão. Primeiro, por que a expressão? A expressão choque de gestão foi concebida e apareceu pela primeira vez em 2002, quando o atual senador Aécio candidatou ao governo de Minas Gerais, e nós tínhamos em Minas uma situação da administração pública tão doente, tão grave, e alguns aqui conhecem em detalhes, que nós percebemos que só mesmo quase que um choque, no sentido elétrico da palavra, poderia soerguer aquele defunto que já estava praticamente na mesa do necrotério a ser submetido a uma necrópsia, porque dificilmente o Estado teria condições de arcar com as suas obrigações mínimas. E a ideia do choque, portanto, é exatamente um conjunto de medidas emergenciais, hemorrágicas, imediatas, para restabelecer a credibilidade e a autoestima do Estado, tendo por foco a gestão. E aqui eu abro um parênteses. A gestão pública, nós todos sabemos, ela jamais será, primeiro, um tema popular. Não será um tema que é do agrado e do conhecimento do homem médio, mas ela é imprescindível e fundamental para o nosso desenvolvimento. E ela também não poderá ser, jamais, uma finalidade em si mesma. A gestão pública, necessariamente, deverá ser um instrumento e um meio para que nós tenhamos condições de termos políticas públicas mais efetivas, mais satisfatórias para a população. Mas, sem a gestão empreendedora e ousada, dificilmente nós teremos resultados a serem apresentados nas diversas áreas, como educação, saúde, segurança, infraestrutura, entre tantas, porque, lamentavelmente, nós vamos claudicar naquilo que é o elemento do pressuposto fundamental, que é exatamente o bom gerenciamento do serviço público. Portanto, a expressão choque de gestão foi criada com essa ideia. Primeiro, de ser um choque, e segundo, de ter por objeto a gestão, para nós, então, pavimentarmos o caminho das demais políticas públicas. E, naquele primeiro momento, a situação do Estado era de tal modo draconiana e difícil que nós precisávamos do que nós chamamos hoje, de uma primeira etapa, nós determinamos, primeiro, o equilíbrio fiscal do Estado. Anos e anos de déficit, ou seja, gastando mais do que se arrecadava, nos levava necessariamente à necessidade de um equilíbrio. Eu vou detalhar daqui a instantes. Fizemos os primeiros acordos de resultados, fizemos a integração, e o próximo slide vai entrar em detalhes. A segunda etapa, ou a segunda onda, a gestão para resultados, tinha como objetivo exatamente nós conseguimos transmitir para as pessoas os resultados positivos do equilíbrio financeiro e do choque de gestão. Ou seja, demonstrar que as políticas públicas melhoraram exatamente em razão e em decorrência do esforço do choque de gestão. E nós vamos ver daqui a pouco também, detalhadamente, como ocorreu essa segunda etapa. E a terceira etapa, talvez de longe a mais difícil, hora em curso, é a ideia de que nós temos de levar para que o cidadão, para que cada mineiro, no nosso caso, perceba que a melhoria do funcionamento do serviço público jamais poderá ser uma responsabilidade isolada, de motu próprio, exclusiva do poder público. É imprescindível que o próprio cidadão, de todas as camadas sociais, de todos os estamentos, de todas as regiões do Estado, tenha condições, claro que a longo prazo, de aperceber e adensar na sua consciência que o exercício das funções públicas também dependerá dele, não de modo demagógico,
Mas como fazê-lo? Através de uma ideia que estamos funcionando, Gestão para a Cidadania, no qual o estímulo à participação da sociedade, através de medidas na área da educação, da segurança ou da saúde, por exemplo, podem permitir que ele se torne corresponsável dessas políticas públicas e valorize o recurso que é alocado, ou seja, que ele não se sinta exclusivamente numa situação passiva de paciente ou de beneficiar das ações governamentais, mas, mais do que isso, que ele se sinta também corresponsável e coexecutor daquela política, que certamente vai dar, naquela situação, um grau de responsabilidade maior para que ele não só mantenha aquilo que já percebeu, mas também possa colaborar no seu aprimoramento e na sua inovação. Portanto, são as 3 fases que nós vamos aqui demonstrar. A primeira delas, em 2003, está aqui o professor Falcone, que nos ajudou muito naquele primeiro momento, está aqui o Silveira também, que nos ajudou demais, e nós tivemos, meu caro Beto, e você foi testemunha privilegiada das angústias daqueles primeiros meses, um quadro que era muito grave, um déficit acumulado de 2 bilhões e 400. O presidente Fernando Henrique se lembra muito bem do final do período do governador Itamar, que deixava o governo, que se empenhou muito, lamentavelmente, mas não conseguiu, naquele momento, reverter o quadro, que era muito, como eu disse, dantesco. Tínhamos dificuldades para cumprir as obrigações comezinhas da administração, inclusive o pagamento da folha dos fornecedores. Era impossível captar recursos, o Estado não tinha crédito, nem nacional, nem internacional. E, da mesma forma, o Estado tinha uma precariedade de infraestrutura e ainda a prestação de serviços públicos era, lamentavelmente, negligenciada. Esse quadro, portanto, era um quadro grave em 2003. Aliás, justiça era feita, não era privativo de Minas Gerais. Outros estados tinham também, mercê de diversas situações, um quadro igual. E por que isso? Aqui me permito abrir, ainda que brevemente, um singelo parêntese. Os estados federados brasileiros viveram muito bem, ou, sob certa ótica, viveram bem, enquanto durou o processo inflacionário. A inflação era uma ilusão que permitia aos estados viverem com certa folga, é claro que matando o planejamento e sacrificando o seu futuro. Mas eles tinham condições de funcionar minimamente pelo meio do pagamento das suas obrigações básicas. Com o fim da inflação, o rei ficou nu, e imediatamente os estados perceberam que eles não tinham condições de própria sustentação e passaram a ter, portanto, necessidade de fazer ajustes. Alguns fizeram mais cedo, outros tiveram de fazer mais tarde, alguns ainda não fizeram, por isso é uma situação mais difícil, mas impôs o regime correto da moeda estável e da volta do prestígio do planejamento, a necessidade de um reequilíbrio por parte de estados e daqueles municípios que, eventualmente, tenham receita própria. Esse quadro, portanto, foi enfrentado, numa primeira geração, numa primeira etapa, como disse há pouco, através do choque de gestão de natureza emergencial. O primeiro grande esforço foi fazer uma integração do orçamento com a questão de execução financeira de uma ideia de duplo planejamento, ou seja, nós precisávamos respirar, nós tínhamos de evitar todo dia a pessoa bater na nossa porta e cobrando vigorosamente o pagamento dos seus créditos. Criamos e reduzimos uma carteira de projetos que era muito grande. O Estado desperdiçava recursos em diversas iniciativas que, lamentavelmente, não avançavam, e foram criados os primeiros instrumentos de acordo com resultados. Aqui, presidente Fernando Henrique, o senhor falava pouco em criatividade, eu me lembro que nós mandamos, em 2013, eu era secretário de Planejamento para a Assembleia Legislativa, pela primeira vez na história administrativa brasileira, como gostam de dizer, um projeto de lei orçamentário com déficit nominal expresso. O que não é possível, isso contradiz a Lei 4320, mas é melhor assumir que nós não tínhamos condições financeiras de arcar com as despesas do que inventar receita de capital fictícia para sustentar um orçamento falso. E assim foi feito e foi encaminhado à Assembleia, que aprovou com um parecer correto também, aprovado com a exposição de motivos do Tribunal de Contas. O resultado desse primeiro momento, portanto, foi o déficit zero, que se mantém, infelizmente, até hoje, todos os anos, nós veremos daqui a pouco. Desde então, a credibilidade do Estado, que, inclusive, volta a receber recursos e investimentos, e também a criação das bases de um modelo de gestão orientado para resultados. Tivemos, naquele momento, uma grande parceria, e agradecemos permanentemente, está aqui o Beto e outros parceiros, o doutor Gerdau, entre eles, que nos ajudaram fundamentalmente, a parceria que tivemos em diversas instituições, a Fundação Dom Cabral foi uma delas, o professor Falcone, à época do NDG, também com uma participação muito ativa na questão dos procedimentos, o nosso Silveira está aqui com a questão do planejamento, houve um esforço também de qualificação dos servidores do Estado, tudo nessa primeira etapa.
E passamos depois para a segunda geração, já no segundo mandato do então governador Aécio, para aprimorar o modelo de gestão e alcançar resultados concretos. O que melhorou na vida cotidiana do cidadão? O que eles podem perceber em razão do equilíbrio? Porque é claro que ninguém quer melhorar a gestão pela própria melhoria da gestão, para ficarmos satisfeitos, sentados em cima do cofre, da chave do cofre, dizendo que fizemos equilíbrio fiscal. O que significa isso na vida de cada cidadão? A primeira ideia foi exatamente levar nas áreas fundamentais, e damos exemplo na questão da educação, aprimoramento do planejamento para resultados e metas específicas. E na área da educação, certamente, foi onde recebemos e conseguimos resultados mais operosos. Percentual de crianças do nível recomendado de leitura aos 8 anos, como uma meta estabelecida ao longo dos anos, e nós veremos daqui a pouco como se deu. O modelo de governança e gestão de estratégia, com alguns institutos montados para isso, e a profissionalização da gestão, na busca, que é sempre e deverá ser o norte fundamental da administração pública brasileira, que é não só a meritocracia, mais importante até do que isso, que é a profissionalização do serviço público. Nós temos uma burocracia estável, uma burocracia com condições razoáveis em todos os segmentos, e já recebo aqui o alerta de 15 minutos, ainda estava no início, então vou ter de acelerar ainda mais. De uma burocracia estável e uma burocracia que tenha condições, de fato, de, diminuindo o poder discricionário dos administradores, permitir que, entre os melhores, nós tenhamos identificação com o sistema de carreiras e que esses servidores, ao modelo que existe na Europa Ocidental, possam, independente dos governos, que devem ser eleitos e ter as suas diretrizes políticas, ter, é claro, condições de implementar as políticas públicas aprovadas naquele momento. O resultado foi a qualidade fiscal, ou seja, a melhoria do gasto. Aqui, outro parênteses que me permito abrir, ainda de modo singelo, que é uma crítica a essa mania brasileira de vinculação orçamentária, tantos por cento para isso, tantos por cento para aqui, tantos por cento para isso, que isso acaba sendo um estímulo à falta de qualidade fiscal, que é muito mais importante gastar bem do que ter um percentual previamente garantido, a consolidação institucional da cultura de resultados, ou seja, a administração passa a existir tendo necessariamente de medir aquilo que produz, e o aumento da capacidade de atrair investimentos. A terceira geração, a mais difícil de todas. Estabelecido a situação em que o Estado está com a sua situação administrativa saneada, com as suas contas em dia. Recebemos investimento grade da Standard & Poor's e da Moody's, conseguimos os avais necessários, investimentos feitos, obras realizadas, asfaltamento das estradas, melhoria de indicador de educação, de saúde e segurança. Como garantir a permanência desse modelo, não sob o ponto de vista, e jamais, político, partidário ou institucional pessoal, mas sim para a garantia do funcionamento permanente desse modelo proativo. E aí a tentativa, como eu disse aqui no início, de levar as pessoas a perceberem a necessidade da participação efetiva delas dentro da execução das políticas públicas. O fortalecimento setorial da gestão, ou seja, mais autonomia para cada área de governo, dentro de um Estado que é geograficamente do tamanho da França, e aqui no Brasil, outro parênteses, nós temos mania de centralização, tudo depende do governo central, então vamos tentar descentralizar o máximo possível para levar a solução do problema aonde o problema está. Da mesma forma, uma nova governança pública com a participação de outros atores que permitem, por exemplo, no caso, quer da educação, quer da saúde, que as comunidades integradas participem das diversas políticas, acompanhando, criticando e, mais do que tudo, atuando proativamente. Dou um exemplo no caso da educação, que é o esforço imenso que se faz de colocar as famílias dentro das escolas, e nós só vamos conseguir melhorar ainda mais a educação se houver o comprometimento das famílias nas escolas, e isso é uma participação efetiva dentro da gestão pública. Da mesma forma, na segurança pública, através de conselhos comunitários de segurança pública, e quanto mais nós motivarmos a sociedade para participar, naturalmente nós vamos fortalecer institucionalmente o modelo, e a criação de alguns movimentos ou algumas ferramentas, que eu vou mencionar rapidamente, que têm por objetivo exatamente estimular a participação daquela imensa maioria silenciosa, acomodada e aquietada, que não se preocupa com as questões de governo. O resultado, uma transparência permanente das ações e dos seus resultados, e a criação de soluções sustentáveis e inovadoras para as políticas públicas que se apresentam. Na parte da transparência, nós criamos aqui diversos, vamos dizer,
ferramentas ou instrumentos, como eu mencionava. Minas e Brasil, infográficos, mapas de resultados, caderno de indicadores, ou seja, colocando tudo à luz, mostrando os bons e os maus resultados que também existem, que estão aquém das nossas metas, e isso é natural que ocorra em diversos setores. Então, tudo isso temos agora em Minas Gerais, e eu até dizia, quando começou o governo, lá atrás, em 2003, que eu me daria muito por satisfeito se, ao longo naquele momento, uma perspectiva de 4 anos, se nós, ao cabo do mandato, conseguimos entregar os números do Estado consolidados. E, felizmente, hoje, esses números estão disponíveis a quem quiser pesquisá-los. O mapa de resultados, exatamente em razão daquilo que o Estado apresenta nas diversas áreas por município, o que também é um dado muito importante, e o caderno de indicadores, área por área, o que aconteceu na saúde, na educação, na segurança, na cultura, no turismo, na agropecuária, etc., etc., com as metas pretendidas, o que alcançamos, o que ficamos aquém e o que ficamos além. Evoluir na gestão pública é encarar os desafios do desenvolvimento econômico e social. E aí, qual que seria o grande desafio hoje, no momento em que nos torna quase uma obsessão? É essa a ideia, de nós termos emprego de qualidade no Estado. E, para isso, a gestão pública deve se aperfeiçoar através da demanda, criando oportunidades e melhorar a empregabilidade, que se torna hoje um mantra necessário a ser repetido à exaustão, porque, ainda que nós tenhamos hoje um nível de desemprego razoável no Brasil, a qualidade desses empregos, nós sabemos que é de qualidade duvidosa. Então, nós precisamos melhorar essa qualidade. Mas, para isso, nós vamos precisar, na área da demanda, melhorar a infraestrutura, nós vamos ter que atrair investimentos, oportunidade de crescimento identificados com a criação de valor aos negócios, e, por outro lado, a melhoria da qualidade do ensino, a expansão de cursos técnicos dentro de um critério adequado. E por que eu estou dizendo isso aqui, vis-à-vis ou em face à gestão pública? Porque nós temos de ter, fundamentalmente, dentro da gestão pública, alguns objetivos que sejam aqueles grandes parâmetros, aqueles que sejam, como eu disse há pouco, verdadeira obsessão, verdadeiro primado dentro dos diversos elencos, porque prioridades existem muitos, e é muito difícil um gestor público, ao ser indagado, qual é a sua prioridade. Eu não posso descartar educação, saúde, infraestrutura ou segurança pública, mas, por outro lado, eu tenho de imaginar, a médio e longo prazo, que a reversão da situação estrutural vai depender fundamentalmente da geração de empregos de qualidade. E, para isso, o trabalho que está sendo realizado, que leva, inclusive, ao incentivo à geração de conhecimento e das capacidades produtivas. Nós fizemos, e aqui está o secretário André Barrens, que vai estar com vocês à tarde, que é o secretário titular do Escritório de Prioridades Estratégicas do Governo, uma parceria com o MIT, e fomos o primeiro Estado subnacional do mundo a fazê-lo, aderindo ao projeto, à proposta de termos em Minas Gerais um Product Space, identificando exatamente a cadeia produtiva, que pode ser o potencial agregador de valor aos produtos mineiros. E eu sempre cito uma frase que é muito triste, muitos já ouviram que eu a lembre, mas que, lamentavelmente, eu a exorcizo, que Minas exporta mineiros e minérios, não é? Ou seja, os minérios brutos, sem o seu aperfeiçoamento no Estado, e os mineiros de bom capital humano, mas que, lamentavelmente, não tiveram oportunidades em Minas. Felizmente, hoje, nós já temos um grau de modificação econômica do Estado que já valoriza os nossos mineiros, não é, professor Falcone, ficarem em nosso Estado, e já temos a cadeia completa da produção do minério ao aço, do aço ao helicóptero, à locomotiva, aos veículos automotores. Então, esse produto que está sendo feito em colaboração com o MIT é fundamental para nós identificarmos exatamente a cadeia produtiva. O secretário André Barrens, à tarde, vai detalhar para os alunos o que significa isso. É algo que está sendo feito de maneira inédita, não no Brasil, mas no mundo, e que vai nos permitir dar um ponto importante na questão relativa à estrutura econômica de Minas Gerais, e é evidente, aprimorando a nossa gestão pública, de tal modo que nós tenhamos condições de fazer planejamento, porque essa é a palavra que está faltando no cotidiano hoje dos governos do Brasil. Nós ficamos assodados, nós ficamos prisioneiros, ficamos submetidos às peias e às amarras decorrentes dos incêndios administrativos que são permanentes. Então, o resultado disso é que, hoje, no Brasil, lamentavelmente, ninguém imagina ou pensa a médio e longo prazo. Não há mais planejamento, ainda que a estabilidade da moeda permita que o planejamento tenha, novamente, uma posição de destaque e de prestígio dentro do arcabouço institucional ou administrativo do Brasil. Essa figura permitirá, no nosso caso, na área das oportunidades de emprego de qualidade, que, volto a dizer, é a obsessão, prioridade zero nossa, que o Product Space seja o instrumento de fazê-lo.
O objetivo, portanto, é desenvolver e diversificar a economia mineira, estimular a inovação, e, para isso, estamos cogitando um pacto para o desenvolvimento da educação profissional. Porque aí nós temos que ter uma meta, estamos aqui mostrando uma coisa que é nova. A educação profissional exatamente como fundamento da melhoria da empregabilidade dos nossos trabalhadores. Como eu disse há pouco, hoje há uma formação razoável, nós temos já a universalização do ensino, praticamente, mas, lamentavelmente, se formam pessoas que não estão preparadas para as necessidades do mercado. Há um divórcio entre a necessidade e a qualificação. Esse pacto terá por objetivo, portanto, melhorar essa questão da taxa de ocupação por faixa etária e integrar o setor, o mercado, com o governo e, fundamentalmente, com as instituições e as agências que formam a mão de obra qualificada. Então, esse é um objetivo novo que nos leva também a uma gestão empreendedora. Fizemos, na área da educação, e o presidente Fernando Henrique falou muito bem, que para termos a burocracia, nós temos que ter o pressuposto de ter colégio, escolas, formação, academia, mas para termos uma academia que chega lá em cima, numa escola de governo, André Barrense é fruto da nossa escola de governo, da Fundação João Pinheiro, e como ele, centenas de outras moças e jovens que estão hoje no governo de Minas em posição de destaque e que permitiram a oxigenação da administração pública em Minas Gerais, se nós não tivermos, antes disso, uma educação que possa, é claro, entregar à universidade pessoas com capacidade razoável de conhecimento. Então, foi feito um grande esforço para, como meta firme do Estado, fazer uma intervenção na educação, com a meta que eu mostrei lá atrás, de todos os alunos lendo e entendendo até os 8 anos de idade, na rede estadual e na rede municipal. Aqui a Fundação Brava tem um papel fundamental, meu caro Beto, é a nossa parceira, que está ali bem mencionada e sempre agradecida, porque nós conseguimos, tendo o primeiro estado a levar as crianças com 6 anos de idade, lá atrás, em 2004, que esses indicadores fossem alcançados de maneira mais rápida, e isso é muito positivo. E tivemos adesão de todos os municípios, o que é muito raro no Estado, com 853 municípios que aderiram a esse mecanismo do PIP, da Intervenção Pedagógica Municipal, que permite, dentro que eu falava há pouco, da terceira onda, da onda de gestão, do choque de gestão, que as famílias participem, porque criamos, inclusive, um programa chamado Professor da Família, ainda em caráter experimental, porque a Secretaria de Educação controla as notas de todos os alunos, de todas as escolas, e sabe onde estão as deficiências maiores para melhorar as notas de desempenho. E aonde o desempenho for mais fraco, a equipe do professor da família vai à casa e faz uma intervenção para a melhoria daquele quadro, estimulando a participação da família, associada a outro programa chamado Travessia, que estimula a volta daquela família, os adultos, ao ensino, inclusive com um estímulo pecuniário. Então, os projetos estão amalgamados, estão todos consolidados dentro de um mesmo estudo. A evolução permitiu, em Minas Gerais, uma trajetória bastante avançada, não é, em relação ao desenvolvimento econômico e social, e eu trouxe aqui rapidamente alguns resultados, vou ficar só em um ou dois. O equilíbrio das contas, já fiz a menção, que, felizmente, é o resultado disso. Nós conseguimos um dado que muito me orgulha, meu caro professor Cláudio, que é a participação no PIB nacional, que sabemos que é muito difícil ser alterada, pelos dados do IBGE, entre 2002 e 2010, a participação percentual de Minas no PIB do Brasil, apesar de sermos um Estado antigo, entre aspas, é natural que os estados novos evoluam com mais rapidez, foi o estado que mais subiu no Brasil, 0,7. O segundo foi o Espírito Santo, com 0,4. A nossa diferença para o Rio de Janeiro, que é o segundo PIB, que era 3 pontos, caiu para 1,5, já que o Rio, nesse período, também caiu 0,8. Então, é um dado interessante que demonstra uma melhoria da nossa participação econômica, e a nossa renda per capita, nesse período, saiu do 12º lugar para o 9º, num estado que é ainda muito heterogêneo e não é homogêneo em termos da sua economia. Uma participação crescente da indústria dentro do nosso PIB, ao contrário do Brasil, onde houve uma queda no mesmo período, que também é um dado auspicioso. Um dado fundamental, desemprego, como eu dizia, que temos menos que a média do Brasil, ainda que a qualidade dos empregos, eu volto a dizer sempre, temos de melhorar. A redução do índice de Gini, numa redução razoável, também melhor que a média brasileira, com a redução da pobreza no Estado. Os indicadores que mais nos orgulham da educação, a posição de primeiro lugar no IDEB 2009 e 2011, fruto exatamente desse grande esforço. Só não somos o primeiro também nos anos finais de ensino fundamental, apesar de termos notas maiores em Santa Catarina, pelo fato da repetência um pouco maior em Minas Gerais. A expectativa de vida, hoje, é a maior do Sudeste.
a segurança também é um dado positivo, que houve redução durante esse período. Questão de ambientes para negócio, baixamos para 6 dias de abertura de empresas. Objetivos do milênio do PNUD, fomos o primeiro estado a repactuar as metas, nosso pessoal está hoje em Oxford, que fizemos uma parceria com eles também, o único estado a fazê-lo, para termos metas mais ousadas, e todos os indicadores foram alcançados antes do prazo estabelecido. Então, de maneira extremamente rápida e muito ligeira, dentro do prazo, vou concluir em 1 segundo, antes que ele me levante a panelinha final, que está levantando aqui de 5 em 5 minutos, para dizer que esses resultados são decorrência de um trabalho extremamente planejado, que, ao mesmo tempo, faz o casamento ou o vínculo entre a liderança política, que deu e dá amparo, estofo, sustentáculo, estribo e pilares à boa gestão pública empreendedora, e, ao mesmo tempo, a valorização de uma estrutura administrativa com base em uma burocracia que tende à estabilidade, com a redução da discricionariedade do próprio governante na identificação por certificação de pessoas preparadas para exercer as funções, com base num processo de metas e de resultados, de cobrança permanente, de gerenciamento intensivo através de comitês que permitem esse acompanhamento e, de fato, uma cobrança que seja efetiva e, mais do que tudo, numa responsabilidade fiscal, que é o pressuposto para todo o desdobramento que nós tivemos em termos dos resultados. É evidente que ainda há muito o que se fazer, especialmente porque essa terceira geração, essa terceira etapa do choque de gestão, talvez seja o maior desafio da boa gestão pública, que é envolver as pessoas. E concluirei dizendo isso: como nós podemos estimular que todas as pessoas, independente da sua formação, se sintam partícipes do processo de gestão pública, talvez seja o maior desafio. Porque, do contrário, o que teremos no Brasil, lamentavelmente, eternamente, será uma cultura exclusivamente de benefícios, das pessoas esperando da antiga coroa portuguesa, depois do governo central, ora no Rio, agora em Brasília, benefícios, vantagens. E concluo citando, para dar o exemplo desse caso, meu caro Beto, um caso que eu lhe contei outro dia, em Belo Horizonte, muito representativo dessa situação. Nós fizemos, um secretário nosso fez uma viagem ao interior do estado, e já tem uns 2 anos, e parou num posto de gasolina, uma cidade pequena, e perguntou, de modo completamente incógnito, o que o governo do estado fez por aqui? Ah, o governo fez muita coisa. O governo fez a estrada, o governo fez casas populares, o governo fez o posto de saúde, o governo reformou a escola. Ah, então, você está satisfeito? Eu não estou satisfeito. Por que não? Porque, para mim, não fez nada. Então, na cabeça dessa pessoa, como ele não recebeu uma das casas, como ele certamente não tem filho estudando na escola, ou se tem, não percebe a importância disso, e por aí vai, ele não deu valor à ação governamental. Então, essa é a dificuldade, para ele perceber, esse cidadão anônimo, homem médio brasileiro, sentir que aquilo que se faz não é para ele receber o benefício, mas que ele é responsável pela manutenção daquela qualidade do ensino, pela viabilidade da estrada e assim por diante. E nós estamos colocando o emprego agora como foco desse trabalho, como coluna vertebral, ou leitmotiv desse esforço, exatamente para demonstrar, juntamente com as empresas, como que o emprego de qualidade pode ser indutor desse processo de mudança através de um programa de formação que, naturalmente, vai envolver diversos segmentos da sociedade. Esse é o grande desafio da gestão pública nesse momento, porque eu acho que, felizmente, aquilo que não havia há 15 anos atrás, que era a inserção da gestão pública na agenda nacional, hoje já existe. Felizmente, hoje não há gestor público no Brasil que não se preocupe com a gestão pública, que não dê valor à gestão pública e não seja cobrado pela gestão pública, o que não havia uns anos atrás. Só isso já é uma revolução. Então, meio caminho andado. Agora é fazer andar essa gestão pública, aprimorar, aperfeiçoar, qualificar as pessoas. E concluo dizendo que esse programa que o Instituto Fernando Henrique está promovendo com esses alunos, com a parceria da Fundação Brava, com o apoio do professor Cláudio Haddad da faculdade, é fundamental, porque nós temos aí, como foi mencionado, esses 18 que foram escolhidos, que não são os 18 do Forte, certamente, mas são 18 também que tem aí, que eram 11, não é? Mas são 18 que estão, certamente, com uma vontade muito grande de atuar nessa área, porque nós precisamos de pessoas não só com vocação, mas, mais do que isso, com instrução,
para atuar no setor público e empreender, sendo criativos e com muita coragem, sem medo dos controles, mas sabendo que com ética, com consciência firme e tranquila, muita coisa ainda pode saber. Desculpem a apresentação muito corrida, mas para ficar dentro do prazo de 30 minutos, nos é chamada a atenção, e nas perguntas eu esclareço mais assuntos. Muito obrigado.